Boa tarde, João. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Tudo jóia? Então, o que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai ver Teorema de Pitágoras. Por que esse assunto seria importante para a gente? Cara, eu acho que principalmente porque cai em vestibular. Vai muito, mas também tem várias aplicações dele em outras ciências, inclusive, né? Por exemplo, na Entendi. física. Mas vamos lá. O Teorema de Pitágoras, para a gente fazer uma rápida revisão nele. Muito bem. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte: se você tem um triângulo retângulo e entende-se como aquele que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus, se eu digo que as medidas dos catetos são B, C e a hipotenusa mede A, então a gente diz que, pelo Teorema de Pitágoras, esses elementos se relacionam da seguinte forma: ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem, João? Tudo bem. Então, vou tentar exemplificar para você, tá? Na aula de Ok. hoje, eu vou querer que você grave, porque eu sei que você vai fazer o Enem, então eu vou querer que você grave, de fato, 4 triângulos. Existem 4 triângulos que eu vou querer que você memorize. Eu quero que você vá para a prova levando esses triângulos com você. Tá joia? Tá joia. Acredita em mim, é importante, tá? Beleza. Então, eu vou começar com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo seria o seguinte: olha só, imagina um triângulo retângulo, tá? Onde um dos catetos mede 3 e o outro cateto mede 4. Minha pergunta é simples: quanto é que mede a hipotenusa? Então, vamos lá. Beleza. Então, aplicando esse próprio teorema, o que a gente diz? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado. Beleza, João? Beleza. Então, eu quero que você saiba esse exemplo, porque ele vai nos poupar muito tempo. Por exemplo, se você encontrar aqui um outro triângulo, onde você tenha medidas iguais a 9, 12, quanto é que tem que medir essa hipotenusa aqui? 15. Isso. Por que 15? Porque a gente pegou o triângulo 3, 4, 5, que é esse primeiro triângulo que a gente falou dele, e percebemos que, ao multiplicar cada um desses lados por 3, isso vai me dar 9, isso vai me dar 12, que são os lados desse triângulo. Portanto, a hipotenusa tem que medir o quê? 5 vezes 3, que dá 15. Tudo bem? Tudo bem. Então, da mesma forma, se você estiver andando pela rua e de repente você encontrou um triângulo cujos lados, sei lá, você tem um lado medindo 21 centímetros, por exemplo, um outro lado é o que você quer saber e o terceiro lado mede 35. Quanto é que mediria esse segundo lado aqui? 28. Isso. Como é que você chegou a essa conclusão? Eu peguei o triângulo 3, 4, 5 e vi que os números 3 e 5 estão multiplicados por 7. Beleza, muito bem. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. Portanto, 4 vezes 7, 28. Perfeito. E aí você economiza tempo, beleza? Beleza. Esse é o primeiro triângulo. Então, qual é o primeiro triângulo? 3, 4, E hipotenusa? 5. Perfeito. Agora eu quero um outro triângulo. O outro triângulo, João, é esse aqui, ó. Então, quem que vai ser esse y? Para você saber quem será esse y, basta você efetuar a seguinte conta: y ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Portanto, y ao quadrado mais 25 é igual a 169. Beleza, João? Beleza. Então, aqui eu já consegui concluir que esse valor do y mede 12. 12. Então, a gente tem os 3 números, joia? Joia. E aí, pergunto, por exemplo, se você encontrar um triângulo, o que vai acontecer se você encontrar um triângulo de tal forma que esse lado aqui mede 10 e esse cara aqui mede 26? Se esse é um triângulo retângulo, quanto é que tem que medir esse camaradinho aqui? 24. Perfeito. O argumento é o mesmo, né? Você percebeu Exato. que é o dobro, né? Isso. Muito bem. Esses dois triângulos aqui são muito importantes para a gente, tá bom? Além deles, eu tenho um outro triângulo, que agora ele é um pouquinho diferente. Se liga.
Você tem isso aqui, ó. Agora, João, eu quero que você observe um triângulo retângulo aonde um dos seus catetos é metade da hipotenusa. Então, veja, se isso aqui mede 2A, minha pergunta é, sabendo que aqui mede A, quanto é que vai medir esse cara aqui, ó? Vamos fazer a conta? Vamos. Então, bora lá. Começa com 2a ao quadrado Ótimo. é igual a a ao quadrado mais x ao quadrado. Tá. Porque o que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o quadrado da hipotenusa, não é? É igual à Isso. soma dos quadrados dos catetos. Quanto é que mede a hipotenusa? 2a. Então, quanto é que seria o quadrado de 2A? 2a ao quadrado? Isso é o que você colocou. Agora, existe diferença entre isso aqui e isso aqui? Ah, sim, existe. Esse aqui que você falou é 2A ao quadrado. Esse aqui seria como? Seria o quadrado de 2a. Perfeito. E o quadrado de 2A é diferente aqui, não é? Sim. Então, vamos reconfigurar isso, tá? Vamos colocar isso da Ok. seguinte maneira. Ó, beleza? Beleza. Eu vou escrever de lá para cá. Ou seja, vou inverter a ordem aqui, ó. Joia? Joia. Então chegamos a esse resultado, João. Chegamos à conclusão que esse camaradinho aqui, ó, ou seja, o lado que está faltando aqui, o x, ele é igual a A vezes raiz de 3. Professor, é importante esse triângulo? É importante. Eu quero que você decore ele, tá? Vai ser importante memorizar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, se você tiver, por acaso, andando por aí, pela rua, e aí alguém falou para você, olha, eu acabei esbarrando ali num triângulo, e esse triângulo tem uma medida igual a 6 de hipotenusa, e um dos seus catetos mede 3. Eu gostaria que você me dissesse de cara, sem fazer conta, quanto que vai medir este outro lado aqui. 3 raiz de 3. Exatamente, 3 raiz de 3. Por quê? Porque ele é o A, o 3, está fazendo o papel do A. Ou seja, é esse cara vezes raiz de 3. Beleza? Beleza. Vamos sintetizar isso em palavras. Em palavras seria assim, João. Se um triângulo retângulo tem um dos seus catetos medindo a metade da hipotenusa, o outro cateto será a metade dessa hipotenusa vezes raiz de 3. Perfeito. Beleza, então. Esse é o terceiro triângulo. Então, a gente tem 3 triângulos até agora. O primeiro, 3, 4, 5. Qual é o segundo? 5, 12, 13. 5, 12, 13. E agora a gente tem esse terceiro, que é A2A. E a raiz de 3. Joia, joia. E por último, a gente vai falar desse cara aqui, ó. Eu vou dizer para você que aqui mede L e aqui mede L. E é um triângulo retângulo. Ou seja, é um triângulo retângulo isósceles. Ué, Léo, eu não sabia que isso era possível. Não sabia o quê? Que ele poderia ter a mesma medida dos catetos? Sim, e continuar com ângulo de 90 graus. Beleza. Vou tentar te convencer agora. João, se liga. Você consegue ver a minha figura ali? Sim, Então, consegue ver que tem um triângulozinho aqui, ó? consigo. Eu fiz essa construção de modo que esse ponto aqui ele possa percorrer toda a circunferência, tá? E o objetivo aqui é o seguinte, eu quero te mostrar que é possível termos um triângulo retângulo isósceles. Como eu vou tentar te convencer? Usando essa figura. Então, primeiro, eu vou querer medir este ângulo aqui, ó. Tá bom? Como é que eu vou medir esse ângulo? Vou pedir para ele simplesmente medir esse ângulo. Pronto, deu 85 graus, tá vendo? Ok. Aí, o que vai acontecer? Se liga, se eu mudar aqui, é claro, a medida do ângulo vai mudar, tá vendo? Posso até usar uma animação. Ó. João, esses triângulos aqui, ó, eu quero que você olhe para esses triângulos que eu estou movimentando. Todos eles têm uma medida igual a raio e a outra medida igual a raio. Portanto, todos eles são isósceles, concorda? Concordo. E vai ter algum momento que vai chegar, essa medida aqui vai chegar em 90 graus. Ó, tá vendo? Ó. Entendi. Então, quando chegar em 90 graus, eu tô falando de qual triângulo especificamente? Ah, do E triângulo além do retângulo. isósceles, exatamente. Então, esse aqui é um Entendi. exemplo perfeito de um triângulo que é retângulo e que também é o quê? Isósceles. Perfeitamente. Entendeu? Entendi. Ah, Léo, então vai ter um momento em que esse triângulo vai ser equilátero, né? Isso.
Você lembra qual é a medida do ângulo interno de um triângulo equilátero? É 60? Isso. Então, se eu chegar aqui, ó, 60, ó. Então, esse triângulo aqui que você vai ver, ele tem que ser o quê? Equilátero. Ou seja, quer dizer que todas as suas medidas são congruentes. Vamos ver se é verdade aqui, só para a gente ilustrar, finalmente. Olha aqui. Perfeito. Viu? Entendi. Então, voltando aqui, se eu tenho L, L, eu vou fazer a seguinte conta. Vou chamar esse cara aqui de X, e aí eu tenho. Chegamos a essa conclusão, João. X é igual a L vezes raiz de 2. Então, eu gostaria que você memorizasse esses 4 triângulos, tá? Vou fazer Beleza. um resumo. Primeiro triângulo, 3, 3, 4, 4. 5, Isso. Qual é o outro triângulo? 5, 12, 13. E tem mais dois. Quais são? A, 2A e A raiz de 3. E finalmente o último. L, L e L raiz de 2. Tá? Memoriza esses 4 que eu garanto que você vai estar poupando tempo no futuro. Beleza? Beleza. Vamos lá para uma questão. Enem 2017. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio da seção circular do corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão fixados os doces. Então, tá uma ilustração aqui. João, é importante que você entenda que existe aqui um objeto que eu acho que a maior dificuldade dos alunos é a visualização. Você consegue visualizar o melão? Consigo. O que está ocorrendo? Há um corte. Você consegue ver a calota? Enxergar a calota? Consigo. Tá. O que você acha da gente cortar a esfera? Ia ficar mais fácil ainda de enxergar. Então vamos tentar cortar aqui. Três dias depois. E essa aqui seria a calota, então. E aí o que o cara vai fazer é colocar o melão assim. Por que ele vai colocar o melão assim? Para poder espetar os doces. Entendeu? Entendi. E aí, João, para tentar te ajudar a entender, vou mostrar essa figura aqui para você. Tá vendo? Tô vendo. Beleza. Então, o que acontece? Aqui embaixo você tem a calota, sabe qual é? E aqui você tem um ponto Sim. da própria esfera, aqui, ó. Ó, tá vendo? Vou voltar lá para a questão. Olha aqui. O exercício está dizendo aqui que o diâmetro, ó, mede 10 centímetros. Beleza? Então, se o diâmetro mede 10 centímetros, quanto que deve medir esse aqui, ó? Esse de cá, ó. A metade, que é o raio. Isso. Aqui, ó. Então, vê se você concorda comigo que a medida desse camarada aqui tem que ser igual a 5, beleza? Beleza. Só que o exercício diz o quê? Que quando acontece esse corte, isso gera uma circunferência, né? Aqui assim, ó. E que o raio dessa circunferência, pelo que o exercício está dizendo, tem que medir 3 centímetros. Então, onde é que vai estar esses 3 centímetros aqui na figura? No segmento CB. Ou seja, aqui vale 3. E aí, como esse triângulo formado aqui ele é um triângulo retângulo, cara, automaticamente, sem discussão nenhuma, sem fazer conta, é só papum. Olha aqui, quanto é que vai ter que medir esse cara aqui? 4. Agora, olha para cá. O que o exercício quer saber é essa alturinha aqui, ó. Olha, aqui, ó. Daqui, ó, do ponto A até lá embaixo, ó. Essa alturinha, na nossa figura, corresponde do ponto C ao ponto E. Olha lá, tá vendo? Entendi. Então vai ser o raio menos o segmento AC. Exatamente. Como a gente acabou de ver aqui que o segmento AC mede 4, então quanto é que tem que medir essa alturinha aí do objeto? 1. Então, fim de papo. H é igual a 1 e acabou. Olha como é que você ganha tempo. É verdade. Beleza? Beleza.